Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, família. Como de praxe, nosso último culto do mês será apresentado então no período da manhã. Estamos apresentando de forma online, porque através do nosso canal do YouTube, porque infelizmente por conta dessa pandemia, como todos sabem, não podemos estar presentes fisicamente, podemos nos abraçar, podemos manter aquele contato que sempre tivemos. Mas enfim, espero que estejam todos bem, estejam todos se cuidando principalmente, estejam todos suportando uns aos outros. Sei que é complicado, ou se é complicado, como é complicado viver nessa situação. Graças a Deus estou trabalhando de casa, mas não é fácil ficar trancafiado, então espero que todos estejam bem. Sabemos que temos alguns irmãos que já passaram por enfermidade nesse período, graças a Deus estão melhores. Sabemos que outros estão nesse momento se tratando, mas tenho certeza que Deus está com todos nós, está ali com cada um dos médicos, então peço que todos continuem intercedendo uns pelos outros, nunca nos esqueçamos desses irmãos. Engraçado, né? Eu tava falando aqui sobre como é difícil ficar trancafiado, né? Eu tenho visto muita gente reclamar dos filhos. Poxa, eu sei que é difícil. Tá trabalhando ali, aí o filho vem, quer falar, quer brincar, tal, enfim. Mas, gente, vamos aproveitar esse tempo. Vamos curtir a família, tudo no seu devido tempo. É explicar para os filhos que tá trabalhando, é explicar que naquele momento não dá para brincar, mas vamos curtir, porque pensa bem, se nós reclamarmos dos nossos filhos porque eles querem ficar conosco, algo está errado. Poxa, são nossos filhos, né? São um presente de Deus para nós. Deus nos deu nossos filhos de presente. Então nós não podemos reclamar em momento nenhum dos nossos filhos, né? Hoje eu estou fazendo essa parte de apresentação do culto. Queria ler com vocês Efésios 4, capítulo 4, versículos de 4 a 6. O que diz lá? Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, em todos vós. Cara, é muito forte isso, muito forte. O que está dizendo isso? O que a palavra de Deus está dizendo nesse ponto? Há um só corpo e um só espírito. Então que, principalmente nesse momento, a gente possa mudar, a gente possa levar adiante essa mudança, de que nós somos todos um só corpo, um só espírito. Nesse momento de pandemia, estamos vendo que há uma grande disparidade entre as classes sociais, né? Os pobres sofrendo muito com toda essa situação, porque não tem reservas, o emprego está faltando no momento, não tem comida, não tem remédio, não tem saúde e principalmente não tem informação. Então, se nós seguirmos adiante esse mandamento de Deus, que sejamos um só corpo, uma só mente, um só espírito, nós vamos nos ajudar. Eu sei que estamos nos ajudando. Tem irmãos aqui dentro da própria igreja que já se levantaram para montar cesta básica, para mandar remédio, para mandar dinheiro para pessoas que realmente estão precisando. Que nesse momento possamos ser cada vez mais fortes, mais unidos. Eu não digo só entre nós, aqui da igreja. Jesus, Jesus saía para a rua. Jesus pregava nas ruas. E é isso que temos que fazer também. Dentro da igreja, sim, é muito importante, mas não possamos nos esquecer do mundo aí fora. Jesus veio para curar os doentes, para salvar os doentes, não os sadios. Que a gente também possa ajudar os doentes. Os doentes que eu digo são as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. São as pessoas que nesse momento estão precisando de ajuda mesmo, financeira, de comida, de roupa e principalmente de afeto, de carinho. Não estou falando aqui para a gente abraçar, dar beijo, mesmo porque nessa pandemia a gente não pode fazer isso. Mas podemos nos preocupar. É uma ligação, é ir num portão de uma casa, levar a palavra de Deus, levar uma oferta, levar uma cesta básica.
Vamos aproveitar esse momento de complicações e levar. Se a gente levar, por exemplo, um alimento para a pessoa e nesse momento falar de Deus, falar que Deus está provendo tudo aquilo, isso ajuda demais. Então que sejamos sim um só Espírito, uma só fé, um só Deus, um só corpo. Dessa maneira, a gente vai melhorar o mundo, eu não tenho dúvida disso. Agora vou fazer uma oração, quero convidar os irmãos a que abaixem suas cabeças, que mantenham em foco nosso pregador, que trará a palavra de Deus, que possamos realmente nunca nos esquecer de sermos um só corpo, um só Espírito, em um só Deus, em uma só fé. Obrigado a todos aqui, que Deus os abençoe e que vocês se cuidem. Vamos lá curvar nossas cabeças. Senhor Deus, obrigado, meu Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Obrigado porque mesmo aqueles que tiveram algum tipo de enfermidade, até mesmo por conta dessa pandemia, pegaram o Covid-19, obrigado porque o Senhor sustentou e guardou. Para aqueles que ainda estão hospitalizados, estão precisando de cuidados, não só pelo Covid, mas por outras doenças, outras enfermidades, peço a Ti que esteja ali orientando os médicos, esteja ali guiando os médicos e principalmente dando conforto para os familiares e amigos, meu Pai. Peço a Ti que abra nossos corações para que possamos usar dessa situação, para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos um só corpo, um só espírito, meu Pai. Para que possamos fazer do mundo uma só família, meu Pai, em prol de Ti, Senhor. Que possamos levar a Sua palavra adiante, meu Pai, levar conforto para as pessoas que precisam, meu Pai. Sabemos que nada é por acaso, meu Pai. Essa doença ela está vindo por algum motivo. Se por acaso a gente venha a perder algum familiar, algum querido amigo, algum ente querido, enfim. Se viermos a perder alguém por conta dessa pandemia, sabemos que é por algum motivo, meu Pai, e que possamos crescer com isso, Senhor. Sabemos que nada aqui acontece sem que passe pela Sua aprovação, meu Pai. Então peço a Ti, Senhor, continue nos guardando, nos protegendo. O Senhor nos mostre o que o Senhor quer de nós, meu Pai. Que possamos também obedecer às leis. Sabemos que muitas vezes é complicado, estamos passando por um momento de crise econômica, crise de saúde, e como se já não bastasse, estamos passando por um momento de crise política também, meu Pai. No momento que era para ser essa união em um só corpo, estamos vendo que o corpo está se despedaçando, está cada um indo para um lado, meu Pai. Que não sigamos os exemplos dos nossos políticos, meu Pai. Peço a Ti que os abençoe para que eles possam colocar na mão na consciência e ver que eles fazem parte disso, de um só corpo e um só espírito, meu Pai. Se eles entenderem isso e se nós entendermos isso, seremos muito melhores do que antes, meu Pai. Peço a Ti que abençoe o pregador que agora vai trazer Sua palavra. Peço a Ti que abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo. Peço a Ti que guarde todos nesse mundo, onde quer que estejam, meu Pai. Que essa mensagem, não a minha mensagem, mas a Sua mensagem, Deus, chegue para todas as famílias e lares desse mundo, meu Pai, para que possamos sair muito melhores do que entramos nessa crise. Obrigado mesmo, meu Deus, em nome de Jesus, que eu oro, peço e agradeço. Amém. Bom, é isso aí. Agora deixo a palavra com o pregador e quero reiterar aqui que estamos abertos para qualquer necessidade, qualquer coisa que precisem. Sabe onde nos encontrar, sabe onde nos achar. Obrigado mesmo, um beijo a todos, um bom domingo e uma ótima semana a todos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração,
abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Bom dia, irmãos. Nós vamos, com a graça de Deus, procurar entender o que a palavra tem a nos dizer ao prosseguirmos a nossa viagem com o apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo 20 e um pouquinho do capítulo 21. Quanto nós precisamos que o Senhor nos dirija. Vamos pedir a Ele que Ele o faça na sua bondade. Senhor nosso Deus, diante de Ti estamos e diante da Tua palavra, que Tu inspiraste para transformar as nossas vidas. Que nós possamos entender a Tua mensagem de hoje, que fales ao meu coração, ao coração de cada um dos meus irmãos. Nós tanto precisamos de Ti e da luz do Teu Espírito sobre a nossa mente, da Tua atuação no nosso coração. Nós Te pedimos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos se lembram que nós deixamos o apóstolo Paulo no capítulo 19, diante de uma grande celeuma que se levantou na cidade de Éfeso, porque havia ali alguns industriais que ganhavam muito dinheiro fabricando imagens. E um tal de Demétrio, um Oríves, que devia ser o líder do sindicato da época, ele chamou os outros e disse: não precisamos parar com esse apóstolo Paulo aí, porque ele prega uma salvação gratuita em Jesus Cristo, e se isso continuar, nós vamos perder os nossos empregos, perder a nossa fonte de renda. Então, depois desse grande tumulto e perseguição, Paulo saiu de Éfeso e diz o capítulo 20, no versículo 1, tendo cessado o tumulto, mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-os e partiu para a Macedônia. E ali na Macedônia ele continuou atravessando aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. E dirigiu-se para a Grécia. E assim a nossa caminhada continua com o apóstolo Paulo. É interessante que tem sempre essas duas vertentes, né? De um lado, ele fortalece os discípulos, ele os encoraja em meio às perseguições, às lutas. Ele tem aquela palavra de consolo e de direção do alto. Precisa ser sempre uma palavra que vem do alto, né? É por isso que é importante nós nos referirmos às promessas da Bíblia, porque pessoas que nos dão palavras que são da filosofia não nos levam a nada. Tampouco levava as estatuetas e as representações das deusas da época, né? Então, nós precisamos muitas vezes de uma palavra de conforto dirigida pelas Escrituras. Por isso que é importante nós lermos as Escrituras, que no momento certo nós saibamos onde buscar esse conforto. E também o apóstolo tinha essa outra vertente, a exortação. Quantas vezes nós precisamos também ser exortados para nós entendermos o caminho a seguir e onde é que nós devemos corrigir o nosso comportamento, alguma coisa que está
errada na nossa maneira de agir. E é justamente essa questão que gostaria, em poucas palavras, de abordar, sem nenhuma pretensão de dominar um milésimo da questão, mas como é que nós tomamos as decisões do dia a dia para acertarmos mais, errarmos menos? Então nós encontramos o apóstolo Paulo aqui, que está diante de circunstâncias, e as circunstâncias são já um indicativo do caminho a seguir. Você decidiu sair de São Paulo para o Rio de Janeiro e pensou, bom, eu vejo aqui Dutra direto, e de repente tem algum acidente no caminho e te faz desviar. As circunstâncias são, sem dúvida, no nosso dia a dia, aquilo que nos faz tomar decisões diferentes do que nós tínhamos planejado. Quantos não tomaram grandes decisões na virada de ano, 2019 para 20, e de repente fizeram um planejamento, pensando quais são os nossos valores, qual é a nossa visão, isso na sua empresa ou na sua casa. Então, diante dos nossos valores, da nossa visão, definimos a nossa missão e passamos para um planejamento operacional com tais e tais ações táticas. Vem um Covid e parece que Deus faz assim, em cima de todos os nossos planejamentos e projetos, e vai tudo por água abaixo. Como é que nós vamos agir e reagir? Agir quando está na bonança, às vezes é um pouco mais fácil, né? Mas quando existem imprevistos, a palavra nos ensina, através do que acontecia na vida de Paulo e tantos outros relatos bíblicos, como é que os homens de Deus fazem diante das circunstâncias. O apóstolo aqui, ele vê um impedimento, ele muda o seu caminho diante de uma circunstância adversa. O livro de Provérbios nos ajuda muito nas decisões do dia a dia. Aí nós temos uma fonte, 31 capítulos fantásticos de ensinamentos para nos dar dicas, como quando surge a situação, nós pensarmos, poxa, tem que tomar tal e tal decisão, porque a palavra me dirige. Então, leia Provérbios, medite Provérbios, sublinhe na sua Bíblia aqueles textos que são marcantes. Por exemplo, Provérbios 24, 27 nos diz de edificar a nossa casa, seja ela de tijolo, seja a casa no sentido da família, depois que nós temos emprego, que nós temos renda e que podemos então fazer frente às despesas e à responsabilidade de termos uma família. Tem gente que inverte a sequência, né? E depois se casa tal, e não consegue sequer sustentar a sua esposa, os seus filhos, né? Então devemos atentar para o que a palavra nos diz. Aí temos muitos casos precisos, práticos, sobre o relacionamento entre pessoas, entre marido e mulher, na criação de filhos. Então, se nós levarmos a sério o que os provérbios dizem, nós, sem dúvida, vamos garantir uma educação muito melhor para os nossos filhos. A verdade é que muitas vezes nós conhecemos em parte, mas não levamos tanto a sério. Aí está um grande mal nosso, né? E nós devemos também ouvir conselhos bons, mas cuidado com os conselhos. A palavra de Deus nos diz que, por exemplo, no caso da batalha que opunha o Absalão com o Davi, né, teve um tal de Aitofel e um tal de Uzai que eram conselheiros. Um deles deu o conselho para Absalão, que o levou à morte. Cuidado com os conselhos. Temos que atentar principalmente para os conselhos que estão na palavra de Deus, respaldados pela palavra de Deus. E se tem um aspecto que
sempre aprendendo, errando e aprendendo. E diante de novas situações, me perguntando de novo, qual que é o caminho a seguir? Todos nós estamos no aprendizado dia a dia de tomar decisões acertadas. Mas é uma palavra que muitas vezes me ajuda. Filipenses 4, 6 e 7, nós sabemos que o Senhor nos exorta a lhe levarmos as nossas petições com orações, com súplicas, com ações de graça, né? E quando nós o fazemos e nós temos, então, a mente do Senhor, a paz de Cristo enche o nosso coração. E essa paz é um árbitro em nossa mente, em nosso coração. Então, quando o nosso coração começa a se agitar, essas palpitações aí diante de uma decisão aí, provavelmente alguma coisa está errada. Deus quer nos dar paz, que nós possamos buscar nessa comunhão com o Senhor essa paz. O salmista, tanto no Salmo 16 quanto no 25, fala muito dessa relação com Deus que nós temos quando nós estamos em comunhão com o Senhor. Salmo 25, 12 nos fala da intimidade do Senhor. E nessa intimidade Ele nos instrui e nos mostra o caminho a seguir. É uma promessa. Eu muitas vezes peço, Senhor, não prometeste, Senhor, não estou conseguindo enxergar qual que é o caminho a seguir. Me ajuda. Prometeste no Salmo 25, versículo 12, sublinha aí essa referência, que mostrarias o caminho. Ele ainda enfatiza diante do Salmo que mostra o caminho aos pecadores, ou seja, não é porque nós merecemos, que somos santinhos, que temos algum crédito junto a Deus para isso. É por pura graça de Deus que Ele nos socorre e nos mostra o caminho a seguir. É interessante, na continuação da nossa viagem com Paulo, ver que ele tinha companheiros de viagem. Esses companheiros de viagem, eles eram discípulos de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo inspirados pelo mestre que os precedia. Então, no versículo 4, a gente vê que ele passa por Bereia, Tessalônica, Derbe, Ásia. Entre os companheiros, 7 companheiros são mencionados ali, tem um tal de Timóteo, né? Que é, no fundo, um filho espiritual de Paulo. Esses homens aprendem na prática. E nesse aprendizado na prática, eles juntam o ensino das Escrituras, o ensino espiritual de Paulo, com a maneira como ele dirigia a sua vida. Há um episódio nos versículos 8 a 12 sobre um jovem que está ouvindo a longa preleção de Paulo, e releio esse episódio. Ele cai lá do 3º andar, estava escutando a pregação lá, mas sentado no parapeito lá da janela. E de repente o sono pegou e ele cai lá do 3º andar. Paulo desce. Paulo se agacha. Interessante que Lucas, que era médico, ele dá esse detalhamento, né? Ele fala que Paulo se debruçou sobre o rapaz e o tomou nos braços. A gente se queixa que os médicos nos atendem sem olhar para a nossa cara. Nem todos são assim, graças a Deus. O Lucas, que era um médico, ele diz, olha, Paulo se debruçou sobre ele e atendeu aquele rapaz, o socorreu, o ressuscitou. O Salmo 113 nos diz que Deus, lá do céu, se debruça sobre a terra para socorrer e levantar aquele que está caído. Então, como é bom nós termos esse Deus. Se você pensou em algum momento, dentro dessa pandemia, dentro das dificuldades que o acometem, Deus está lá no céu, esqueceu-se de mim, releia o Salmo 113, veja, Deus lá do céu, Ele se debruça para olhar a sua circunstância, a sua dificuldade. Hebreus nos diz que Jesus conviveu com as nossas dificuldades, conhecendo as nossas limitações, e por isso Ele pode nos socorrer em nossas aflições. Ele conhece a situação pela qual você está passando. Então, lembre a Deus em oração, Senhor, Tu me conheces, conhece a minha fraqueza, as minhas dificuldades, me socorre agora, eu estou tão necessitado de Ti.
no versículo 13, tem um pequeno detalhe dessa caminhada de Paulo. Todos embarcam no navio e ele vai a pé. Ele vai a pé fazer uma caminhada aí de um par de quilômetros, talvez pela necessidade que ele tinha naquele momento de estar só. Ele tinha seus companheiros que eram muito úteis para lhe acompanhar na viagem, mas tem momentos que nós precisamos estar sós com Deus. A fé é individual. Nós prestaremos contas a Deus, cada um por si, diz a palavra. Então, faça aquilo que Jesus lhe disse para fazer. Entre no teu quarto, fecha a porta e lá, a sós com o teu Deus, conversa com Ele, expõe as tuas necessidades, louve a Ele, tem esse relacionamento íntimo com Deus. Ele estará lá no silêncio do seu quarto, Ele ouvindo o seu pedido. Que nós possamos levar em conta esses detalhes das Escrituras que nos ensinam como Jesus Cristo, quando Ele subia ao monte e ficava a sós com o seu Pai em oração. Eu sei que no confinamento de um pequeno apartamento, onde tem crianças, onde tem movimentação, é difícil, mas temos que conseguir esse momento à parte, em comunhão com o nosso Deus, Ele abrindo todo o nosso coração e Ele nos ouve. Na sequência ainda, nós lemos aqui no versículo 17, que o Paulo, ele tendo em vista o seu propósito de chegar em Jerusalém o mais rápido possível, e não volta de novo para Éfeso, ele está próximo, ele manda chamar os presbíteros, e aí ele lhes lembra: irmãos, viram como eu me conduzi quando eu estava com vocês? Com humildade, com lágrimas no meio das provações, exortando a cada um de vós. Ele fala, inclusive, repete no versículo 31, não cessei de admoestá-los com lágrimas, admoestar a cada um. Sabe, quem se serve a si mesmo acaba fazendo correr as lágrimas do outro. Mas quando nós servimos ao Senhor, às vezes nós precisamos chorar junto ao Senhor, chorar e chorar pelos outros. Que nós possamos ter essa sensibilidade e com humildade no meio das provações. Hoje tem tanta briga aí, até política, por falta de humildade, que nós possamos nos conduzir, como ele dizia. Ele ensinava de casa em casa, ele não era só um homem de púlpito, ele era alguém que ia na casa das pessoas e ensinava um a um na sua necessidade. E tudo isso, no fundo, tem um panorama, uma tela de fundo que é resumida no versículo 24. Vejam esse versículo tão importante para nós termos rumo na vida. Qual a sua razão de viver? Qual a sua motivação? Ele dizia assim: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Sabe, o nosso problema muitas vezes é que nós perdemos de vista, diante até das oportunidades que surgem no nosso caminho, que nós aqui estamos de passagem, uma passagem rápida nessa terra, e que nós precisamos sempre ter em vista o momento em que nos encontraremos com o Senhor. E ele tinha esse momento em vista. Tanto é que quando ele fala, não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Quem está no trono da minha vida não é mais o velho Saulo, agora é Jesus Cristo. E como Jesus Cristo é aquele com quem eu quero me encontrar um dia, eu quero que Ele coloque na minha cabeça a coroa da glória. Diga: ó, servo bom e fiel, eis aqui a tua recompensa. E quando ele fala para Timóteo, já idoso, ele diz: olha, eu combati o bom combate. Ele repete essa mesma palavra: completei a carreira, guardei a fé. E agora a coroa me está reservada. Meus irmãos, qual que é a sua razão de viver?
Tem alguém que citou essa frase: se você não tem uma causa pela qual vale a pena morrer, você não tem uma razão pela qual vale a pena viver. Meus irmãos, a nossa razão de viver é o nosso encontro com o Senhor Jesus, a coroa que Ele quer colocar na nossa cabeça, como recompensa por lhe termos sido fiéis durante a nossa caminhada. É tudo e simplesmente isso que Ele quer da minha vida, da sua vida. Então, que nós possamos vigiar. Tantas vezes nós nos deixamos distrair por coisas e perdemos de vista o foco, que é agradar ao Senhor. Pensar o que é que Jesus faria na minha pele neste momento. Como nós nos referimos 15 dias atrás, falando de Colossenses 3:17, fazermos tudo para o Senhor. Quando nós fazemos tudo para o Senhor, seja lavar a louça, seja trabalhar no escritório, seja fazer os deveres de casa com a criança na sala da cozinha, qualquer coisa que nós façamos, nós fazemos para o Senhor, tendo o Senhor como nossa referência. Ele faria isso no meu lugar. Que o Senhor nos abençoe dentro dessa visão. Essa é a nossa razão de viver. É nós termos a aprovação do Senhor em tudo o que nós fizermos. E quando nós nos levantamos de manhã e podemos pedir para o Senhor: Senhor, tu vês, eu não sei o que vai acontecer daqui meia hora, não sei o que vai acontecer neste ano, se vai ter outra pandemia, se não, se vai ter tranquilidade, bonança ou tempestade, mas eu quero te entregar a minha vida e fazer a tua vontade durante este dia. Me ajuda a perceber nas coisas práticas que eu vou fazer, como nas grandes decisões que eu preciso tomar, o que farias no meu lugar. Para isso, nós precisamos estar impregnados da palavra de Deus. De vez em quando ele ilumina um texto assim bem preciso para nos mostrar o rumo. Mas, às vezes a gente tem dificuldade, precisamos entender o todo da palavra de Deus. E para isso é que é importante dia a dia nossa leitura e oração. Que o Senhor nos ajude nisso e que nós possamos humildemente caminhar dia após dia com Ele. Oremos. Senhor nosso Deus, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua direção. Quantas vezes nós não sabemos o caminho que nós devemos tomar, o rumo a seguir, a decisão certa em que nós precisamos tomar dentro de uma determinada circunstância. Nós pedimos, Senhor, o Teu socorro, nós rogamos o Teu auxílio, respaldados não sobre os nossos méritos, mas sobre a Tua promessa, que Tu apontarias o caminho a quem é temente a Ti. Senhor, nós Te rogamos que isso aconteça neste dia e a cada dia da nossa vida. Socorre-nos, nós Te pedimos, abençoa e renova aqueles que estão cansados nas suas dificuldades. Senhor, dá-nos rumo em tudo o que nós fizermos. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos, certos de que ouviste a nossa oração, que é feita em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e guarde e nos conduza passo a passo na sua direção até o momento. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz conhecer, fazem seus caminhos tentando achar algo que na vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma
vida nova Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus.